Olá, aqui é Rejane Esbriça, psicóloga cognitiva especializada em transtornos alimentares e emagrecimento. Hoje eu vou fazer um vídeo dessa semana sobre os transtornos alimentares, que eu estou recebendo muitas dúvidas, né? E é um assunto que não é muito falado ou é pouco falado, né? Mais superficialmente. Então, lógico que eu vou falar de uma maneira fácil, uma maneira para que todo mundo possa entender. E vamos começar então, né? Em primeiro lugar, eu queria explicar o que são transtornos alimentares, né? Que são distúrbios mentais que afetam o comportamento alimentar e desencadeiam efeitos negativos na saúde física e mental. Ou seja, né? A partir de hábitos alimentares não saudáveis, as pessoas sofrem alterações físicas, como emagrecimento ou ganho de peso excessivo, e essas alterações prejudicam a autoestima, a autoaceitação, né? A autoimagem da pessoa fica comprometida, né? Em como ela se vê. As causas são muito discutíveis até hoje, não há um consenso, né? Tem fatores biológicos e psicológicos, né? Acontecimentos traumáticos, impactantes, podem vir a ser gatilhos. Normalmente, mas não se sabe, mas todas as pessoas que sofrem de algum transtorno alimentar, elas têm depressão associada, mas ninguém tem certeza ainda se a depressão também foi o gatilho para ela ter um transtorno alimentar ou se o transtorno alimentar que trouxe a depressão, né? Então é difícil o diagnóstico assim. Normalmente a pessoa só consegue quando já tem a doença instalada, né? Já não percebe de início, né? Muito raramente aparecem pessoas no início de algum transtorno alimentar, que eu já vou explicar quais são eles, né? As mulheres são 2 vezes mais afetadas que os homens, né? Muito pela cobrança social de um físico melhor ou perfeito ou magro, né? Muito mais cobrança da aparência física, né? E o início se dá normalmente na adolescência para cima, né? 14 anos, 13 anos, 18, mas também temos casos de pessoas já de 40 anos que iniciam um processo de transtorno alimentar, né? Então eles causam muitos malefícios para a pessoa, principalmente emocionalmente, né? Mentalmente. Então, vamos ver, os transtornos alimentares, o básico são 3, né? A anorexia nervosa, bulimia nervosa e o comer compulsivo, né? Então, na anorexia nervosa, que é grossamente quando a pessoa para de comer, ela se acha gorda, ela não acha que ela tá com o corpo bonito e ela vai diminuindo cada vez mais a ingestão de alimentos. Pode ser também um gatilho pessoas que seguem dietas restritivas muito fortes, né? Muito restritivas. Então, você começa a não comer certos tipos de alimento, procurando emagrecer, e vai diminuindo cada vez mais, até que a pessoa chega num ponto que até a água ela raciona, porque acha que pode inchar, que pode aparentar mais gordura, né? Se ela tomar muita água. Chega a ponto de não querer escovar o dente, porque as calorias que tem na pasta de dente, ou aquele sabor adocicado que normalmente tem na pasta de dente, ela associa com engordar, né? E ela pode estar, a pessoa pode estar pele e osso, né? Pesando, sei lá, 30 e poucos quilos, com 1,70 m de altura, por exemplo, e ela não se vê magra desse jeito, ela não acha que ela tá magra, ela ainda acha que ela não pode comer, que ela tem que emagrecer, né? Então, dá um desgaste emocional muito grande na pessoa. Normalmente, como é comum, principalmente jovens e meninas, né?
fazerem dieta, quererem ser mais magrinhas, né? Mesmo os pais, mesmo quem mora junto, demora a perceber que é uma síndrome, porque hoje em dia é normal quem faz dieta, é normal você deixar de comer certas coisas, porque você quer ter um físico mais esbelto, mais magro. Então, quando começa a ficar aparente uma magreza muito grande, né, fora do normal, é que os pais ou quem convive, as amizades, começam a achar que pode ter alguma coisa errada. Né? Por isso que eu falei que é um diagnóstico que normalmente é feito tardiamente, porque até a pessoa não estar num estágio grave de emagrecimento, de desnutrição, né? É muito difícil alguém pensar que ela está doente, acha só que está fazendo uma dieta, quer ser magrinha, quer ser modelo, né? Até que hoje em dia as modelos eu não tô achando mais tão esqueléticas assim, né? Mas antigamente eram mais. Então, e a cobrança, né, no corpo feminino sempre foi muito grande, né, da mulher bonita, mulher ser magra. As roupas são feitas para pessoas magras, né? Então, você quer achar uma roupa bonita para uma pessoa mais cheinha, é mais difícil, ou as estampas são mais feias, ou então assim, socialmente já facilita para a pessoa restringir a dieta dela, né? E, e até alguém perceber que já está num nível grave, ela já está muito grave, né? E normalmente a anorexia, quem tem anorexia, nem chega aí para o consultório, por exemplo, psicológico. Normalmente ela já vai para internação, já é caso de internação, de desnutrição, de um peso muito abaixo do que ela deveria ter para ser saudável. Então já tem que tomar medicação na veia, porque também o organismo da pessoa não comer, ele não começa a não aceitar mais comida, então se a pessoa comer, automaticamente o organismo manda para fora, ela vomita, né? Vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo a função, né? Não entra nada no estômago há meses, né? A não ser água, pouquinha coisa. Normalmente essas pessoas fingem que comem, então elas não falam eu não vou comer. Ah, não, deixa aí que mais tarde eu como. Ah, agora eu tô fazendo um trabalho para a faculdade, depois eu como. E aí depois, esse depois não chega e ou joga fora quando não tem ninguém vendo, né? Ou mesmo se tiver na mesa junto, vai enrolando, bota um pedacinho de nada na boca, às vezes finge que vai limpar a boca e põe aquele pedacinho de nada, põe no guardanapo, amassa. Vai dando um jeito de parecer que ela está comendo, né? E nem que seja um pouco, mas que está comendo. Que está de dieta, mas que está comendo. Então é muito difícil mesmo. As pessoas têm mil truques para fingir que come. Eu falo, não, já comi na faculdade, já comi no colégio, não se preocupa. E não comeu nada, né? Só para não ter que comer em casa. Então, a anorexia vai chegando num nível de debilitação dos órgãos muito grave, provoca distúrbios associados à desnutrição também. Uma lesão no aparelho digestivo pode ter hemorragias internas. Ela realmente, essa síndrome leva a óbito se ela não for tratada, se não for diagnosticada a tempo. Né? Nas meninas da ausência de menstruação, né? As unhas, os cabelos muito fracos começam a cair. Depressão por falta dos nutrientes também. Então é aí que a gente não sabe qual foi o gatilho, o que fez a pessoa ter a anorexia nervosa, né? Começar com isso. Se é uma preocupação excessiva com peso, às vezes vem da família mesmo, né? Uma cobrança, ah, não come muito, você tá gordinha. Ah, ou então se você comer, você vai ficar gordinha. Às vezes a criança é super saudável, a menina é super saudável num peso normal, mas às vezes os parentes, a mãe, os parentes têm essa preocupação, ou porque tem obesos na família e não querem, né, que a pessoa fique também, mas aí exagera na preocupação, fazendo a pessoa parar de comer ou se preocupar muito.
Mas nunca é um motivo só, nunca é por causa do que a mãe diz, ou por causa. Não tem um porquê, não tem um culpado. Né? É um conjunto de situações que junta o emocional, né? Que junta o modo de viver, o meio que a pessoa vive. É multifatorial, né? E também tem a genética mental também que conta, né? Se tem muitos casos de depressão na família ou de outras doenças mentais. Mas é muito grave e vocês têm que ficar de olho, sim. Se vê que alguém está emagrecendo muito, não tem um motivo, porque pode ser outra coisa também, pode ser uma outra doença que leva ao emagrecimento, mas é sempre bom investigar, né? E ter informações. Então, qual é o tratamento? Além da psicoterapia, que é super importante, reidratar o organismo, né? Com soros, com líquidos que reidratam, com água mesmo. Aí, com acompanhamento multiprofissional, né? Precisa de um psiquiatra por causa da depressão, precisa de da terapia, psicoterapia, precisa de uma nutricionista especializada nisso, porque aí ela vai introduzindo os alimentos pastosos, tem que começar a introduzir aos poucos os alimentos, né? Senão o organismo não fica com o alimento dentro dele, ele coloca para fora porque tá sem nada há muito tempo, não funciona mais, né? Então, os comportamentos deles comerem em horários definidos, mesmo sem fome, né? São técnicas que vão fazendo a pessoa voltar ao normal, mas é muito grave, porque ela tem muito medo de engordar, né? Por isso que ela ficou sem comer. Então, é um tratamento bem demorado, tem que ter muita paciência, tem que ter muita perseverança. Normalmente a família também precisa se tratar para aprender a lidar com isso, porque muitas vezes as pessoas se irritam muito, que falam, isso é bobagem, comer é gostoso, é só, né, é frescura, tá querendo aparecer, tá querendo, né, atenção. E até pode ser, mas assim, é perigoso, pode levar à morte, né? Então, a pessoa normalmente também com anorexia, ela vai se isolando, ela não quer estar no meio de muita gente, ela não quer, imagina, festas, essas coisas, porque ela não vai comer nada, né? E todo mundo vai ficar perguntando, ou vai reparar, então ela começa a se isolar também, então preste atenção nisso também, né? Então ela tem que voltar a lidar com o lado social, da alimentação, tudo isso vai vendo nesse trabalho multidisciplinar, né? Psiquiatra, psicólogo e nutricionista, no mínimo. Na internação, ela ainda tem as enfermeiras cuidando também, além desses outros profissionais, mas é super importante um trabalho multiprofissional. Né? A internação realmente só se dá em casos de grande risco, já que está no risco de morte, né? Para não tirar a pessoa do convívio social, justamente por isso que a internação vem só nesses casos bem graves, né? Então, os sintomas principais, né? A preocupação excessiva com a alimentação, culpa e ansiedade extrema, né? Desproporcional, que os outros falem da sua magreza, por exemplo, e você não se acha magra e você quer emagrecer, então a pessoa se irrita, tem uma irritabilidade muito grande, uma diferença de humor muito grande, né? A menstruação irregular ou inexistente, né? Fraqueza, sono, falta de vontade de tudo, justamente porque a pessoa não tem nutriente no organismo, né? Então ela vai ficando fraca mesmo. A mente começa a ficar também mais lenta, então para tomar atitudes, para conversar, você vê que a pessoa fica mais lenta de raciocínio, né? Então tem que prestar atenção em várias coisas para poder ajudar uma pessoa assim. O segundo transtorno alimentar é a bulimia nervosa. Na bulimia nervosa, também tem os sintomas de interrupção da menstruação, aí é o interesse exagerado em alimentos e elas desenvolvem rituais estranhos alimentares, né? Comem escondido, normalmente só, né? Porque elas comem, na verdade, comem escondida delas mesmas, né? Porque é a pessoa que queria parar de comer, que quer emagrecer, por exemplo,
e não consegue, mas na frente dos outros ela não come e escondido ela passa a comer, mas depois ela sempre faz, tem alguma coisa que ela faça, mecânica, de expulsar aquele alimento que ela comeu. Então, o mais comum que todo mundo fala é forçar o vômito. Mas elas têm uma imaginação muito fértil, né? Fazem muitas coisas. Às vezes vão para uma academia, ficam 8 horas seguidas malhando, 12 horas seguidas malhando para expulsar aquilo que ela comeu. Tomam um vidro inteiro de laxante, muitos diuréticos, é coisa assim exagerada mesmo, não é que toma um laxante, toma um vidrinho, né? Toma uma cartela de diurético, né? Para expulsar aquilo que ela comeu para não engordar. Normalmente, a bulímica, ela não fica muito magra, não é que nem a anoréxica, porque como ela tem episódios de compulsão alimentar de muitas calorias, às vezes come 7.000 calorias de uma vez só, né? Então, ela não, mesmo que ela expulse o alimento, então, tem nutrientes e coisas que são retidas no corpo. Então, também é muito difícil descobrir quem tem bulimia, porque elas vão fazendo tudo escondido, né? Mesmo os vômitos, os exageros nos comportamentos, tomar os laxantes, os diuréticos, fazem tudo isso escondido. A pessoa não, os outros não sabem que elas estão fazendo isso, né? E elas também comem mais em segredo, então na frente dos outros é sempre assim, não, eu tô de dieta, eu tô evitando tais coisas, então às vezes come uma coisinha só, ou uma saladinha na frente dos outros. E por trás, sempre essas compulsões são por alimentos riquíssimos em calorias, doces, chocolates, pães, bolos, industrializados de monte, né? Comida mesmo também, porque a compulsão é muito forte, então elas também atacam tipo geladeira à noite, comem comida gelada, né? Porque elas ficam um período de tempo muito grande sem comer nada, mas se obrigando a ficar sem comer nada. É diferente de você escolher fazer um jejum intermitente, por exemplo, né? Que você fica sem comer porque você optou ficar, né? Não, elas ficam sem comer porque elas acham que elas não podem comer, que elas vão engordar. Então elas ficam com aquela mente na comida, só que não comem. E não comem na frente dos outros também. Então fica assim um conflito muito grande interno. A parte da psicologia, para quem tem a bulimia, é muito importante também, né? De equilibrar o emocional, de acabar com a compulsão alimentar, né? Com a terapia a gente acaba com a compulsão. Então, elas comem em segredo, tem obsessão, pode ser obsessão por exercício físico, que nem eu falei, de ficar fazendo horas e horas e horas seguidas de exercício até elas acharem que deu o número de calorias que elas comeram, né? Que então elas não vão engordar. Abuso de drogas e álcool também, porque faz parte da compulsão. Então é também muito triste, né? Os transtornos alimentares em geral são muito tristes, né? No tratamento, elas precisam muito da ajuda do apoio, né? Da família, das amizades. Também é bom que consiga diagnosticar precocemente, mas também é difícil porque elas fazem as coisas escondido, né? E não ficam numa magreza gritante e também não ficam obesas, né? Então é difícil alguém ver só percebendo muito em casa mesmo tipo de comportamento, porque elas também se isolam que nem as anoréxicas, né? Também é necessário uma equipe multidisciplinar, no mínimo é o psiquiatra, o psicólogo e uma nutricionista, né, especializada. E a terapia também é bom, aliás, nos 3 transtornos, né, na anorexia, no bulimia, no comer compulsivo, é bom também que a família faça uma psicoterapia familiar ou individual também, quem cuida, né, da pessoa também é bom se tratar. E temos o comer compulsivo, né, que o próprio nome já diz, né, é comer compulsivamente sem controle, a pessoa não tem o controle de parar, ela começa a comer e ela come até passar mal, ela come desnecessariamente, ela come por qualquer motivo, então ela tá triste, ela desconta na comida, ela tá feliz, ela desconta na comida, ela tá ansiosa, ela sofreu uma perda, tipo, a comida é sempre onde ela vai buscar
o vazio emocional que ela sente, né? Então, o que acontece também é de muita baixa estima, desesperança, a pessoa acha que não vai conseguir mesmo nunca controlar, né? Tem muito medo da gordura, a gente até chama de gordurofobia, né? Então, ela come muito por sentimentos, tem uma preocupação imensa com a aparência física. Normalmente também se tem casos na família de obesidade, tudo também tem essa preocupação e ela tem muito medo da crítica também, né? O que que vão falar. É, então comem escondido também. Os episódios, as maiores compulsões sempre são escondidas. Costumam ter comida escondida no quarto, no carro, né, embaixo do banco. Já vi paciente minha contando que guardava, sei lá, caixas de bis embaixo do banco para ninguém saber. Quando ela estava sozinha no carro, no trânsito, ela comia as caixas inteiras de bis. Mas em casa ninguém via esse exagero. Então não entendiam. Fala, nossa, mas você fala que está sempre de dieta e você não emagrece. Então, assim, na verdade a pessoa não está mentindo para os outros, nem para mim, quando é minha paciente. Elas estão comendo escondido e mentindo para elas mesmas, né? Então, são muito graves os transtornos alimentares, né? É muito importante se cuidar, é muito importante ter informações, busquem mais informações, se vocês têm desconfiança que vocês acham que alguém está passando por isso. O comer compulsivo traz a obesidade, e a obesidade traz um monte de outras doenças associadas, como hipertensão, gordura no fígado, traz e problemas ligados à saúde mental também, né? Porque o excesso de carboidratos, e normalmente os compulsivos são compulsivos por carboidratos, né? Por pães, massas, pizzas, doces, chocolates. Ninguém, até hoje eu não escutei alguém falar que comeu 5 pés de alface, né? Ou cenoura, ou tomate, que teve uma compulsão horrível. Então, esse excesso de carboidratos também traz, né, doenças mentais, são ligadas, né, o pico de insulina é muito ligado também a doenças mentais. Traz um monte de outras doenças, o diabetes tipo 2, normalmente a pessoa obesa, se ainda não tem o diabetes, terá, com certeza, se ela não se cuidar, não fizer uma alimentação melhor. Então, é muito importante que a pessoa faça psicoterapia, entendeu? É básico isso, né? Apesar de fugirem, muita gente fugir da psicoterapia, é o que mais resolve, né? Não adianta só ir procurar um médico para emagrecer. Se você tem compulsão, se você não tratar compulsão, e a compulsão é um episódio mental, né? É a falta de autocontrole, não tá na sua mão que pega a comida e leva na sua boca. Tá de você não conseguir parar de comer certas coisas, ou certas horas, ou certas refeições. E é considerado transtorno quando você tem esse episódio 2 a 3 vezes por semana durante 3 meses, né? O compulsivo alimentar. Porque de vez em quando todo mundo abusa. Se tem uma festa, se tem um evento, se sei lá, vai no Natal, por exemplo, é comum todo mundo abusar, gente magra, gente gordinha, gente. Então, assim, é normal todo mundo de vez em quando abusar, ou porque foi num rodízio, ou porque se empolgou numa festa. E só que se você tem episódios compulsivos 2, 3 vezes por semana, durante no mínimo uns 3 meses, tem que procurar ajuda. E a ajuda principal, antes que o quadro piore muito, é a psicológica, né? Então, enfrentem, porque é muito grave. A compulsão alimentar só não é difícil de ser tratada com psicoterapia, né? A psicoterapia cognitiva é a mais indicada nesses casos, né? Porque mexe também não só com o emocional, não só com o mental, mas também com os comportamentos. Então, é super importante fazer esse diagnóstico cedo. E a própria pessoa sabe que ela tem.
É que ela normalmente acham que não é na psicoterapia que vai resolver, é no endocrinologista, né? Vai no médico tomar remédio, ou vai só na nutricionista, ou tem que procurar uma academia. Por isso que a maioria, grande maioria das pessoas que faz dieta, que vai no nutricionista, que toma remédio, que vai no endocrinologista, até emagrecem, mas acabando achando que está no peso ideal, volta a engordar tudo de novo, ou parando o remédio, volta a engordar tudo de novo. Então, por quê? Porque ela não cuidou a causa. O que me faz comer em excesso, né? Por que eu tenho compulsão? Então, tá aí a dica, né? De vocês cuidarem melhor da sua saúde antes de pensar só, por isso que muita gente entra e sai, já foi em 500 médicos, já foi em 1000 nutricionistas, já tentou entrar e saiu de 1000 academias, paga um ano e não vai nem 2 meses e fica lá, né? O número é muito alto de pessoas que pagam academia e não frequentam, né? Os donos de academia falam isso. Então, tem que cuidar da base, né? E a base é o emocional. Por que eu tenho compulsão alimentar? Por que eu tenho tanto medo da gordura? Né? No caso da anorexia. Por que eu tenho que comer escondido? Por que eu não gosto do meu corpo? Né? Por que sabe? É mais a fundo, é interno o problema, né? Então, se você vê que você está muito ligado em comida, ou pensa em comida o dia inteiro, mesmo que você não coma, mas pensa na comida o dia inteiro, tá tomando café da manhã já pensando o que vai almoçar, o que vai jantar, o que vai comer amanhã, ou já está preocupado com a festa que tem no final de semana, se eu como em casa antes para chegar na festa e não comer, né? Se você tem muita preocupação com a comida e com o corpo, procura psicoterapia, não deixa chegar num ponto grave não, que é muito triste. Os transtornos alimentares são muito graves também, né? A obesidade também, exagerado, também traz a morte, no mínimo traz um monte de doença que leva à morte, né? A anorexia leva mesmo à morte, o tratamento é muito difícil, então quanto antes procurar ajuda melhor. E a bulimia também é super grave, né? Quando chega num estágio também é muito grave, também pode levar à morte. E a pessoa fica, eu via no HC, no Ambulim, as meninas sem unha, a unha cai de não ter nutriente no corpo, cai a unha, né? Né? Cabelo, sobrancelha, cílios, não tem, você fica sem nutriente, porque você provoca o vômito, ou toma um monte de laxante, um monte de diurético, você fica sem nutriente no corpo, né? Então é muito triste tudo isso, e é muito grave chegar nesse ponto. Então, percebeu que está muito preocupada com comida, com o corpo, assim, fora do normal, ou você tem uma filha que você percebe que é assim muito preocupada, ou você tem uma amiga, ou você tem, né, dá a dica para procurar psicoterapia antes que fique mais grave, e aí vai mesmo para o psiquiatra junto, porque não dá para tratar sem remédio psiquiátrico quando está grave, e nutricionista especializada também, né? Não é qualquer nutricionista. Então, procurem, né? Tem uma reflexão interna aí, como é que eu sou na minha parte alimentar, né? Eu levo na boa, eu como quando eu tenho fome, eu gosto de tudo, eu evito poucas coisas por causa de saúde mesmo, ou eu sou muito preocupada, ou eu penso em comida o tempo todo, né? Deem uma reflexão aí e procurem ajuda o mais rápido que vocês puderem, ok? Um beijo para todo mundo e até o vídeo da semana que vem. Espero ter ajudado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também minhas redes sociais. E deixem um like se vocês gostaram. Compartilhem com os amigos para mais gente ter esse tipo de informação, né? Que é básica e é super importante, porque é do entendimento de todo mundo. E a comida é uma coisa liberada, é como você ser compulsivo por droga ilícita.
Só que sem a droga, por exemplo, se você tem um vício, se você conseguir se tratar e se livrar, você não precisa nunca mais entrar em contato com ela. A comida não. A comida você tem que chegar no equilíbrio, você não pode tirar da sua vida. Se você tirar da sua vida, você morre. Então é uma compulsão, são compulsões, né, alimentares, ou na falta, no caso da anorexia, ou no excesso, no caso da bulimia, do comer compulsivo, que não dá para você tirar da sua vida. Você tem que aprender o equilíbrio. E o equilíbrio é o mais difícil, né, na vida. Por isso que o emocional faz toda a diferença. Total diferença. Não tentem, ainda mais quem já tentou emagrecer várias vezes e não conseguiu, não desista de você. Vai procurar tratar do seu emocional que você vai conseguir. Aí depois você consegue seguir qualquer tratamento que você queira, que você ache que tem a ver com você, e qualquer médico e qualquer nutricionista que você ache legal para você, você vai conseguir seguir qualquer tratamento que você quiser seguir, se você tiver com o seu emocional equilibrado, ok? Um beijo para todo mundo e até semana que vem.